inicia a tarefa. Ok, som. Caríssimos irmãos, irmãs, muito boa tarde a todos. Que a paz de Jesus, o nosso divino amigo, nos proteja, nos ampare, nos oriente a cada instante e possamos ter uma tarde de reflexões, de bênçãos em nossas vidas, pois Jesus, para nós, representa, portanto, o nosso modelo e guia. E o Espiritismo, como o cristianismo redivivo, traz à humanidade, como uma obra de educação, um grande consolo a iluminar consciências, a trazer as respostas que necessitamos, buscando então trazer e tirar o véu da letra que mata e o espírito que vivifica, esclarecendo a cada um de nós a grande necessidade que temos no processo evolutivo de iniciarmos uma jornada de crescimento, de renovação, de plenitude, na busca incessante de quem realmente somos. Somos, sim, filhos de Deus, muito amados, criados para a felicidade, para a alegria de nosso viver, a partir do momento quando entendermos que o nosso irmão em humanidade deverá ser sempre um agente de transformação para cada um de nós, onde o homem é um ser gregário, nascido para viver em sociedade e jamais estarmos isolados, fugindo às nossas responsabilidades, e para que então possamos nos conhecer, sabermos quem realmente somos, é na nossa intimidade, e por que não dizer, no nosso convívio mais íntimo das criaturas onde fomos plantados, no seio da família, ou até mesmo no meio social que vivemos, de acordo com as atitudes, o nosso proceder, a nossa forma de agir e de pensar. E o Espiritismo traz para nós todo este manancial de bênçãos, para que nós possamos então compreender como devemos proceder. Na tarde de hoje, a mensagem de Jesus, quando ele trouxera para nós a afirmar: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, já nos dá uma trajetória a nos orientar e ensinar Jesus, o grande caminho que temos a percorrer, através dessa lei infinita, imutável, abençoada, que é, portanto, o amor. Nós vamos encontrar esta assertiva justamente lá no capítulo 13 de João, no versículo 35, naquele instante quando Jesus já estava nos seus instantes finais aqui na terra, já no princípio de despedida junto àqueles, os seus apóstolos, pós a ceia, a grande ceia, a esclarecer e a orientar e dizer que um daqueles 12 iria, portanto, trair o Cristo de Deus. E é claro que gerou para todos os 12, e muitos que imaginavam, e principalmente Pedro, que então ficava estupefato se isso realmente iria acontecer. Mas Jesus, sabendo de toda a sua trajetória luminosa e importante, o que iria passar para a humanidade, e como exemplo traduzir para cada um de nós, então diz: eis que um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E aí ratifica dizendo que meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E vejamos que Jesus, quando falava ser conhecido, é claro que ele estava querendo deixar ali a grande questão de importância de que nós deveríamos identificar como seríamos então identificados posteriormente, se realmente seremos ou estamos sendo discípulos de Jesus, através do amor. Mas este amor, quando nós falamos nos dias atuais,
Sabemos que se formos a história para falarmos de amor, inúmeras conceituações ao longo da trajetória evolutiva, desde o início da era cristã, ou antes disso, antes da presença do Cristo, como se falava no sentimento, mas, acima de tudo, não há aquele que necessitaria vir, um ser, aqui na Terra, como a grande personificação do amor, revelada, portanto, por Jesus. Se nós formos encontrar, por exemplo, no livro Estudos Espíritas, Joana de Ângeles, ela nos traz, através de Divaldo Franco, da psicografia, uma grande viagem sobre os grandes filósofos, nos trazendo concepções importantes a respeito do amor. Vejamos, se formos a Sócrates, o grande precursor também do próprio Espiritismo, com as suas concepções iluminadas e abençoadas, nós vamos ver que na sua doutrina da maiêutica, ele também nos explica, nos esclarece, que existiam, portanto, duas vertentes a serem chamadas e explicadas a respeito do amor. Uma relacionada à afeição divina, e esta, portanto, significando o amor que reúne todas as coisas e algo muito importante para a humanidade. Porém, outra relacionada a uma expressão vulgar, e esta também ligada aos homens, levando as criaturas à compreensão e à execução da corrupção. E vejamos que se nós formos buscar na história como isso ainda assola a humanidade, a necessidade que temos de nos conhecermos e as nossas quedas, as nossas fraquezas, não imperar com toda veemência a força soberana do amor. O próprio Heráclito também nos traz como concepção, explicando a respeito do amor, que todos os estímulos, aquela força maior em que o amor estaria então impregnada, estaria relacionada com a força dos contrastes. E todas as consequências advindas deste sentimento deveriam ser, portanto, traduzidas por cada um, e este contraste relacionando as nossas atitudes ainda não importantes e convictas do nosso ser. E é importante relacionar que necessitaria vir à Terra como um grande presente de Deus, do amor divino para cada um de nós, a presença de Jesus. E Jesus veio nos ensinar a lei profunda de amor. E é tão importante quando nós, porque veio então o grande revolucionário quebrar todos os paradigmas, a nos orientar e ensinar acerca do amor, nos dizendo que é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por Ele afirmando senão por mim. Precisamos então entender como realizar e proceder a respeito deste amor. E é por isso que Joana de Ângeles nos fala, a nos dizer na obra Estudos Espíritas, que o amor é um hálito divino, fecundando a vida. E sem este amor, Deus não poderia, portanto, criar o universo, tudo que rege e que se apresenta às nossas vistas, e nem mesmo a cada um de nós, pois nós somos frutos do grande amor de Deus. E quando nós começamos a pensar desta forma, vejamos quanto precisamos melhorar os nossos sentimentos, porque ainda estamos muito no dualismo do bem e do mal, do antagonismo no ódio e no amor, e mais ainda nas imperfeições, quando nós pensamos, por exemplo, alguém nos dirige uma calúnia, a própria espiritualidade vem nos dizer que a calúnia representa a loucura de um amor. A loucura, a expressão maior, quando nós dirigimos e conseguimos atingir uma outra criatura, sem muitas vezes medir as consequências que são geradas para o outro ser, significa dizer que ainda precisamos cultivar em nós a força soberana deste amor. Mas quando falamos em amor, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma fonte inesgotável para nós,
que traduz, portanto, a parte religiosa, a questão moral, as leis morais, no sentido maior da moralização para a humanidade. Todos os 28 capítulos que retratam esta obra são, portanto, da mensagem de Jesus, das bem-aventuranças, culminando com as preces espíritas, nos orientando como nós devemos proceder. Portanto, é um verdadeiro manual prático do nosso dia a dia, para quem quiser realmente tornar-se o verdadeiro homem de bem, que é aquele que cumpre a lei de amor, de justiça e de caridade na sua maior pureza. Então nós vamos encontrar na mensagem de Samson, de Fenelon, melhor dizendo, em 1861, lá no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. E Fenelon, ele traz como um verdadeiro poema a nos esclarecer a respeito do amor. E ele nos diz que o amor é de essência divina e que todos os seres possuem no seu estado de latência, ou seja, dos mais puros aos mais humildes, todos possuem este amor. E vejamos que se nós somos filhos de Deus, muito amados, criados para a felicidade, obviamente Deus colocou em nós, depositando, e saímos puros, límpidos das suas mãos. É claro que nos dotou de sementes para que nos tornássemos árvores frondosas de Deus, a darmos frutos. Mas a grande reunião de todas essas virtudes, portanto, é este amor. E nos diz Fenelon, esclarecendo que as criaturas mais vis, os mais abjetos, todos os seres têm, ou seja por um ser, ou por um animal, ou até mesmo por um ser inanimado, um objeto, alguma afeição viva que lhe caracterize um sentimento. E nós vemos que isso acontece com cada um de nós. É claro que ainda não conseguimos, pela condição que nós estamos na atualidade, o mundo de expiação e provas, passando em transição para o mundo de regeneração, que não possuímos ainda esse amor em plenitude, mas algo, uma afeição viva que se apresenta em nós e que nós precisamos, sim, com este estágio evolutivo, começar a crescer e ampliar por todos em humanidade. Nos orienta Fenelon justamente que nós deveremos, a grande lei de amor vai ser responsável por matar, por extinguir o grande egoísmo, a chaga da humanidade que existe na Terra. Mas o egoísmo que se apresenta com aspectos que tanto relatam pelo aspecto pessoal, bem como pelo aquele aspecto de família, de castas, de civilizações. E nos orienta, quando Jesus nos dizia que nós devíamos amar uns aos outros, né? Como Ele nos amou, e também amarmos ao próximo como a si mesmo. Qual seria o limite desse próximo? Seria em relação à nossa família, à casta em que nós estamos submetidos, ou à nacionalidade? E aí explica, portanto, o Evangelho segundo o Espiritismo, que não, que é para toda a humanidade. E nós não poderemos, e aí vem que nós estávamos a pensar como esclarecer e entender mais de uma forma pragmática esta orientação do Evangelho segundo o Espiritismo no item 9 de Fenelon. E começamos a pensar, é bem verdade que ainda somos muito egoístas. E se quisermos saber se amamos em plenitude a todos e se já estamos fazendo a nossa tarefa, pensemos agora, por exemplo, quais são aquelas pessoas que nós mais amamos. A gente começa a pensar, e aí vem o filho, vem a mãe, vem um parentesco mais próximo, vem aqueles que nos entendem, que se afinam conosco pela lei da afinidade. Mas é muito difícil chegar para nós, na nossa mente neste momento, aqueles que nos ofendem. É ou não é verdade?
E é por isso que Jesus nos orientou de uma forma precisa a nos dizer que para nós encontrarmos a verdadeira força do amor, nós deveríamos ultrapassar as fronteiras de nós mesmos e daqueles que nos são caros, nos dizendo que deveríamos amar até os nossos inimigos, fazer o bem aos que vos aborrecem, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, dizia Jesus. Porque amar aqueles que nos amam, que recompensa tereis? E aí começamos a pensar, como precisamos ainda exercitar a força deste amor. Porque se vem à nossa mente aqueles que mais nós somos ligados e afinizados e que nos elogiam e que a gente chega, e é tão interessante, não é? Que se a gente estiver aqui numa reunião espírita, as pessoas nos abraçam e a gente sente aquele calor humano e é muito bom. E aí às vezes é interessante, quem tem filhos, aí olha pra gente e diz, tá lembrado do que fizeste ainda agora lá em casa? Que gritaste muito, né? Que perdesse as estribeiras. E a gente começa a ficar meio assim a pensar, como está o nosso proceder? Que deve ser no dia a dia, em todos os momentos, em todos os lugares da nossa vida. E que nós não devemos perder, portanto, a nossa essência divina, que nós somos dessa essência divina, mas que precisamos muito trabalhar para a grande conquista sobre cada um de nós. Porque o Espiritismo vem nos trazer que a maior vitória que existe é a vitória sobre nós mesmos. Que o próprio Cristo de Deus, quando trouxe à humanidade a lei de amor, e todos esperavam um Salvador que viesse armado de forma bélica, ou fosse vencer as nações, ele veio da forma mais simples, e mesmo nos seus instantes finais, usou do sacrifício, da crucificação, mas ali, de braços abertos, a cada um de nós a nos convidar, a nos dizer que estava nos aguardando para nos abraçar, para que nós possamos então crescer, nos dar a mão, e a nos dizer que então precisamos vencer, sim, os nossos preconceitos, que ainda temos e dizemos que não temos, ainda as nossas imperfeições morais, para a grande vitória do amor, que esta sim vai se sobressair no nosso dia a dia. É portanto para nós, e o Espiritismo nos traz para falar de amor, como nós precisamos, e aí sim, no Evangelho mais uma vez, sendo que no item 8, a lei de amor trazida por Lázaro, também é um grande poema, a nos dizer que no início, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido tem sensações, para a partir daí, mais instruído e depurado, ter sentimentos. E o amor é o requinte desses sentimentos. Não o amor no sentido do vulgar do termo, mas o grande sol interior que invade as nossas almas e que vem nos dizer como devemos proceder e sermos melhores, e vencermos a nós mesmos, tirando de nós todas as desigualdades e tudo que ainda nos faz sofrer. E é muito importante quando nós pensarmos então como estamos a agir. É por isso que Allan Kardec, na questão 886 do Livro dos Espíritos, que fala, portanto, perguntando, e ele diz numa nota, na lei de amor, justiça e caridade, ele nos diz que o amor e a caridade são os verdadeiros complementos da lei de justiça. E quando então Jesus nos dizia que amai-vos uns aos outros como irmãos, ele então estava a nos incentivar que nós deveríamos fazer o outro tudo aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse, todo o bem possível, e jamais termos pelo outro algum sentimento de inferioridade ou até mesmo que nos fizesse deixar de compreender o quanto o outro está no estágio evolutivo e que se quisermos modificar as outras criaturas, é necessário que olhemos para cada um de nós, como estamos a agir, como estamos a proceder. E é por isso mesmo
que se tivermos ainda alguma dúvida, Joana de Ângeles nos fala que Jesus, sendo essa grande personificação do amor, todas as suas palavras, todos os seus atos, pensamentos, sempre foram dirigidos e executados através dessa força divina que é o amor. E como nós, que entendemos no Espiritismo, onde os Espíritos nos dizem que o modelo e guia das nossas vidas é, portanto, Jesus, nós precisamos sair desse estágio letárgico de inconsciência que ainda nos encontramos adormecidos para despertarmos para o grande momento de acordarmos para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. E é tão interessante como nós ainda estamos aqui no automatismo humano, que nos ligamos no nosso dia a dia com as questões do nosso convívio, as necessidades básicas, como nos traz a lei de Maslow, né? Necessidades fisiológicas, rumo de autorrealização, mas muitas vezes não saímos da base da pirâmide, acordamos todos os dias num automatismo muito grande, pensando nas coisas materiais, o que vamos comer, o que vamos fazer, o sexo que precisamos para nos energizar, mas na realidade nos falta muitas vezes algo a mais, e isso só vamos encontrar quando entendermos a força soberana que impera em tudo e a todos, que rege o universo, que é Deus em nós, que é esta essência divina, nós precisamos ter e ampliar em relação aos nossos irmãos em humanidade. E é por isso que Jesus nos ensinou também que nós deveríamos ir ao encontro daqueles que nos perseguem, que nos querem mal, que muitas vezes não nos compreendem, porque são eles que são os principais agentes para que cresçamos. E vejamos como às vezes andamos na contramão da força que nos impulsiona para estarmos com aqueles que não nos compreendem. Nós precisamos fazer de cada criatura amiga ou criatura em humanidade um irmão. É claro que o mesmo sentimento não vai acontecer no momento, mas o mais importante é que eu consiga fazer esta ponte em relação ao outro. Por isso que Jesus nos ensinou que deveríamos vigiar e orar para não cairmos em tentação, nos orientando como nós devemos servir, porque temos uma grande missão aqui na Terra. E a nossa missão não é pequena, é de amarmos e servirmos a todos em humanidade. E às vezes a gente pensa, eu quero ver consultando os Espíritos para saber qual é a minha missão. Será que eu vou ter uma missão grandiosa? Comecemos aos poucos. Comecemos do alicerce, porque é claro que não se chega a uma grande construção e edificação sem partirmos da base. E vejamos, portanto, queridos irmãos, se nós formos a Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele nos falando do amor, também nos traz de uma forma clara, dizendo que o amor é o olhar de Deus para todas as criaturas. E nos diz que a profundidade do mar, se fôssemos então comparar, o amor é comparado à profundidade do mar, o infinito do céu, que então revela às criaturas as qualidades morais que ela possui, mas que nós não conseguimos identificar no momento certo. E nos diz ainda que uma forma de nós conseguirmos este amor é através do bom humor. E eu achei muito interessante, através do bom humor, que representa a saúde mental. E como nos dias atuais, digamos todos, a gente ainda consegue ser tão mal-humorado. É ou não é verdade? Às vezes a gente acorda de manhã, nem bom dia a gente dá, para muitas pessoas. E é interessante. E a gente, às vezes, quem mora em prédio, gente, pelo amor de Deus, a gente anda, as pessoas estão sempre pensando no futuro. Você entra no elevador hoje e você, bom dia, é aquele silêncio sepulcral. E é interessante que o mais importante é que nós precisamos ser esse agente de quebrar esta forma que ainda acontece. E aí nós encontramos no livro Contos e Apólogos uma mensagem bastante interessante sobre o assunto. O homem que não se irritava, irmão X, trazendo a respeito
da irritabilidade uma mensagem no livro Contos e Apólogos, através da psicografia de Chico Xavier. E narra Irmão X. Diz que certa feita, no grande reinado, existia um monarca que era ligado ao bem, que conseguia sim despojar-se daquilo que possuía, dos bens materiais, ajudando aos seus vassalos, àqueles que trabalhavam com ele, e tinha muito o poder de tudo que produzia, lãs, leites com os seus gados, distribuir com todos àqueles da comunidade do reinado que viviam ao seu redor. Porém, algo lhe incomodava, e ele era, então, ligado, por exemplo, não conseguia vencer este grau de irritabilidade que possuía através do uso da palavra. E tentava várias vezes, ajudava todas as pessoas, mas era o seu tendão de Aquiles, aquilo que, portanto, lhe prejudicava na existência presente, era o uso da palavra. Ele não sabia fazer. E eis que um certo dia, ele convida um filósofo para ajudá-lo a vencer essa dificuldade que possuía. E o filósofo, então, chegando próximo a ele, começa a orientá-lo. Ah, Senhor Rei, o senhor precisa então ter muita paciência com aqueles que estão ao seu redor, para que possa então ajudá-los e usar da palavra de uma forma em que seja convincente, mas não magoe, não prejudique as outras pessoas. E o rei começava a treinar. Fazia todo bem, começou a construir obras de educação, creches, ajudando a todos aqueles que trabalhavam com ele. Mas quando chegava para falar com os seus vassalos, com os trabalhadores, não tinha jeito. De repente estava a ofender, dizia o que não devia, começava a gritar e sentia que aquilo que falava incomodava as pessoas. E voltava novamente ao reino. E mais uma vez acabrunhado, começava a pensar: preciso, portanto, me modificar. É muito difícil. Não consigo deixar de me irritar. Já sei o que fazer. Irei silenciar, irei ficar calado, e é claro que assim irei conseguir. E mais uma vez o tempo passa e ele começa a agir dessa forma. Ora, o filósofo, que era então pago por ele para ajudá-lo, chega no momento oportuno e lhe diz: Senhor Rei, o senhor não pode agir também dessa forma, nesse silêncio? A palavra, o verbo, é portanto uma linha condutora de levar às criaturas a mensagem viva, de ajuda, de auxílio. O senhor não pode ficar e agir dessa forma. Precisa sim se comunicar. Portanto, a comunicação é uma competência importante e todos precisam saber as suas ordens. Como o senhor pretende que o reinado, portanto, funcione, que aconteça? E mais uma vez o rei fora testado e então disse: então vamos seguir o seu conselho, vamos novamente ver se conseguimos melhorar. Mas aí o tempo passa e não tem jeito. Naquela primeira pessoa que chega a dizer algo que se fosse uma opinião contrária à do rei, eis que o rei se irrita novamente e fala. Interessante que como acontece com a gente, né? Às vezes a gente também age dessa forma. A gente se prepara, diz assim: eu assisti a palestra, vou melhorar, vou ser mais paciente. Quando chega em casa, na primeira coisa, a gente cai novamente. E é interessante para que a gente possa pensar e como esse rei precisaria refletir. E no momento oportuno, mais paciência pede o filósofo para que ele pudesse agir. Mas o tempo passa. E aí sim, o rei, não mais aguentando, diz o seguinte: já sei, tenho uma grande ideia. Exonerarei esse filósofo e irei agir de acordo com a minha consciência. A partir de agora, chamou 2 vassalos, o filósofo foi embora porque ele não estava conseguindo ajudá-lo nas perspectivas que ele precisaria melhorar. Chama 2 vassalos e diz: encontre neste reinado alguém que seja realmente um exemplo de não se irritar, que possa ser aquele que vai me ajudar. E é claro que com o exemplo a gente consegue, portanto,
viver e ser auxiliado por alguém. E aí, conta irmão X, que os vassalos começaram a sair a procurar essa pessoa. E o rei estava a aguardar no seu reinado. E interessante que quando chegaram, certa feita, em um determinado local, viram uma pessoa que era muito calma, muito branda nas suas afirmações, e demonstrava ser uma pessoa que não se irritava, isso no meio social. Mas quando procuraram pesquisar dentro do seu lar, qual foi a decepção? Essa pessoa lançava, soltava os cachorros, não tratava bem a ninguém, e aí sim essa pessoa não mais poderia ser o exemplo, e fora reprovada. É interessante, tem alguma semelhança com o nosso dia a dia? Pensemos e reflitamos. E esses vassalos, portanto, começaram a procurar mais ainda durante um mês. Aí procuraram pessoas que no meio de casa eram pessoas que ajudavam, que não se irritavam, que eram calmas, brandas e serenas. Mas o contrário, quando chegavam lá no seu ambiente de trabalho, ou nas cooperativas, ou próximo ao reinado, lançavam toda a sua irritabilidade, também não eram exemplo. Mas, eis que de repente alguém disse, ali tem uma pessoa, acredito que seja um modelo que o rei gostaria. E aqueles que foram e tiveram, portanto, o dever de levar ao rei essa pessoa como exemplo, começaram a investigar. Chegaram próximo a ela e viram, sim, tem um comportamento diferente dessa criatura. É diferente realmente. E aí começaram a observar dia após dia, chegaram próximo e viram que ela muitas vezes apresentava sim a serenidade, que tinha um silêncio, algo que lhe trazia como exemplo, como uma forma de ajudar, de não demonstrar irritabilidade, ficava sempre serena, tranquila. E eles começaram a investigar, eu acredito que essa pessoa seja a pessoa certa. Passaram 4 semanas investigando essa criatura, e o comportamento dessa criatura sim estava condizente com o que o rei tinha no seu perfil, nos seus critérios, para servir de exemplo, e o rei, a partir daí, começar a se espelhar nesse novo ser. Então, o tempo passa, e eis, portanto, que chega o dia de levar a criatura ao rei. O rei for avisado e, é claro, estupefato, estava a pensar, imaginar, agora sim irei resolver o meu problema. Imagino que seja um santo que Deus colocou para, na figura de uma criatura, né, ser um anjo na terra, na carne, para me explicar e me dizer como conseguir não se irritar neste mundo, já que a irritação me traz tantos conflitos e eu não consigo. Busco fazer o bem, faço em muitas atitudes, mas isso me faz infeliz e preciso, portanto, saber quem era essa pessoa e como ela conseguiu e conquistou. E é interessante que no momento oportuno, quando os vassalos chegam com a criatura e ela está diante do rei, o rei começa a olhar, fitá-lo e diz, sim, agora sim, acredito que consegui. Portanto, quero que me diga, caro Senhor, como consegue agir de tal forma? Me deram excelentes referências do seu dia a dia, do seu agir. E eu, com toda a minha experiência, com toda essa velhice que já me encontro, não consigo viver a irritabilidade que faz parte do meu dia a dia. Diga para mim, como consegues viver dessa forma? E pergunta, e eis que aquele silêncio está na frente do rei e não consegue se pronunciar. E o rei mais uma vez pergunta, mas estás a me ouvir? Estou lhe perguntando como seguir esse modelo. E então, eis que naquele momento importante para o rei, e os vassalos começam a esclarecer e dizem para ele, Senhor, esta criatura, ela é muda. E aí? E então, o rei começa a pensar e sorrir daquela forma, a dizer, preciso, portanto, no meu pensamento, contratar novamente aquele filósofo e imaginar
que Ele vai me aconselhar novamente e eu preciso ter paciência no meu dia a dia para poder conter as minhas emoções, essa irritabilidade, porque é claro que o rei não iria tornar-se mudo, porque nós precisamos sim calar no momento preciso, como nos diz o próprio Leon Denis, que o bom humor para nós deve representar a saúde mental, de nós nos tornarmos criaturas a louvar a Deus por aquilo que temos, agradecermos por tudo que possuímos, mas não ficarmos e mantermos como criaturas ranzinzas, a reclamar de tudo. Eu saio de casa, está chovendo, eu reclamo, faz sol, eu reclamo. Mas que bom nós substituirmos por então louvarmos a Deus e agradecermos que sem a chuva não iria florescer a terra, a ter o alimento, a tudo que temos, porque somos e necessitamos da vida, da água, para sobrevivermos. E a nossa vida maior de complemento, como o amor de Deus para cada um de nós. E como aquele rei, nos contando e nos alertando, irmão X, não nos tornarmos mudos ou querermos muitas vezes cortar a língua de muitas pessoas, como é o nosso intento. Às vezes a gente não faz, mas a gente pensa em fazer. A gente queria fazer para as pessoas deixarem de falar ao nosso redor. Ou alguém não tem um exemplo tão assim patente que alguém, puxa, fulano me tira dos nervos, né? Me tira a paciência porque fala. Mas como nós precisamos no exercício do amor entender que essas criaturas servem para nós como pontes a nos levar a uns saltos mais altos, rumo à amplitude e amplidão no nosso crescimento interior e espiritual. E é importante, queridos irmãos, quando pensarmos dessa forma, a nossa vida vai ter um sentido diferente. Nós iremos viver nesta harmonia, nesta alegria, para, portanto, nos mantermos ligados em serenidade e em plenitude. É importante, por exemplo, nós ressaltarmos que o próprio Emmanuel, ele nos diz, no livro Caminho, Verdade e Vida, numa mensagem intitulada Ciência e Amor. E é importante, ele nos fala, por exemplo, que o mundo que nós vivemos hoje, ele ainda é obscuro e de muito sofrimento, porque a própria ciência, ela está assalariada pelo ódio, resquícios de todos os pensamentos da humanidade, e que não conseguiram enobrecer através de uma atitude angélica, de nós nos renovarmos e instaurarmos dentro de nós o amor do Cristo no nosso dia a dia. E é tão interessante quando Emmanuel desdobra a respeito disso. Ele nos diz, por exemplo, em relação à ciência, quando descobre os explosivos, é para que nós possamos entender que poderão ser, enobrecendo através do amor, bem utilizados. Os explosivos, eles nos ajudam a construir estradas, grandes edificações, mas como nós desvirtuamos, nós em humanidade, como recentemente que vimos agora, aquele caso fatídico da maratona de Boston, aqueles 2 jovens usando explosivos e matando, poderiam matar muitas criaturas, dizimando 3, e mais de 100 pessoas foram mutiladas e estão em sofrimentos e dores, imaginando ser agentes essas criaturas, e que nós não estamos, portanto, distantes, se já vencemos, de não lançarmos explosivos, bombas materializadas, mas como ainda, como nos relata Emmanuel, nós lançamos dardos mentais, pensamentos que não são condizentes com as leis soberanas do amor, que machucam e que não compreendem as criaturas, que se pudéssemos ler os pensamentos uns dos outros, como nós ainda iríamos ver que estamos distantes da perenidade, da necessidade deste amor em plenitude que deve habitar em cada um de nós. Portanto, queridos irmãos, o amor necessita urgentemente estar presente na terra, e ele já se encontra, porque se nós já estamos com a espiritualidade a nos dizer, nesse processo de transformação, de transição planetária, é claro que os lampejos do amor já foram instaurados, mas que Jesus aguarda de cada um de nós, que lancemos mãos
dos nossos preconceitos, dos despojos ainda, das questões materiais, porque sabemos que se nem o corpo físico nos pertence, vamos ter que devolver à terra, é um instrumento do Espírito. Como nós precisamos crescer para Deus e nos tornarmos e chegarmos no nosso lar hoje, se fizermos isso, com um sorriso de brandura, com um aconchego de um abraço, ligarmos para aquelas pessoas que estão distantes, o nosso próximo mais próximo, que às vezes está lá do outro lado, mas que precisa de nós. E por que não dizer, ultrapassando as fronteiras das nações, da espiritualidade, fazendo com que a maior causa, às vezes, dos nossos sofrimentos estão em nós, por aqueles que se dizem nossos desafetos, que nos processos obsessivos nos cobram, nos testam, e que se nós instaurarmos o amor em plenitude no nosso ser, nós vamos nos tornar criaturas melhores, nós vamos sim instaurar um mundo sem guerras, sem trevas, sem dor. Nós vamos conseguir um mundo verdadeiro de amor. E se isso fizermos, vamos dizer: Senhor, nos ensina a servir, a orar trabalhando, a escutar sem ferir, a semear todo o bem que puder, caminhar sempre alegre, construir o porvir, para sonhar, para crescer, para viver o Evangelho aqui na terra, porque cada sol que nascer sempre nos dirá: vamos crescer, vamos evoluir, que o amor faça parte das nossas vidas, que sejamos a árvore frondosa de Deus, a resplandecer este amor potente que é Deus em nós, e brilhemos a luz que nos habita e que nos aguarda, para que no amanhã seja esse amanhã feliz, no trabalho, no amor, na luz do Cristo de Deus. Muita paz, que Deus nos abençoe.